Vereador Cássio, boa tarde. Boa tarde. Hoje, diríamos que seria um dos últimos depoimentos da CPI. Sim. Depoimento do seu Marcão do Posto, sobrinho da prefeita. Certo. Ele compareceu? Não, ele não compareceu. Foi intimado dentro do prazo legal, mas não compareceu. O senhor, como presidente da CPI, qual a sua opinião a respeito, já que todos os demais convocados compareceram, estiveram aqui depondo, qual a sua opinião a respeito? Olha, na verdade, eu, um bacharel em Direito, eu digo que as pessoas têm o direito ao contraditório, que é o que a lei permite. Ele teve a oportunidade de vir até aqui, ele ia ser inquirido, como todas as outras testemunhas, e perdeu a oportunidade para poder falar, né, se defender e esclarecer a esta CPI o que de fato, como foi feito o procedimento do depósito, como foi feito o procedimento da compra do combustível, era o que seria perguntado ao mesmo. Como o senhor Luiz Bizarro fez o pagamento, como foi feita a distribuição de combustível, como foi feito o abastecimento. E, na verdade, o fato dele não comparecer vai ficar em aberto essa questão. A CPI já tem documentos para poder fundamentar um parecer final. Na verdade, nós vamos fundamentar dentro do que nós entendemos o que é legal, e ele terá o direito de se defender junto ao judiciário, se houver realmente a denúncia pelo Ministério Público. O esclarecimento dos munícipes, sim. O senhor acredita que o ponto principal, o ponto primordial que não foi aproveitado hoje, foi o fato de perguntar a ele a questão dele ter recebido em mãos R$500 do senhor Bizarro, conforme sim. O senhor Bizarro alegou, é isso, sim. Presidente? Na verdade, o senhor Luiz Bizarro alegou que deu os R$500 em espécime para ele, para que ele pudesse fazer o fornecimento do combustível para o serviço que foi realizado na propriedade. Na verdade, já está fundamentado a questão. Eu entendo que a vinda do senhor Kleber para esta casa, reconhecendo que realmente houve o serviço, reconhecendo que ele errou, no qual ele também foi alertado do desrespeito a esta casa, nos disse que não errará mais, mas na verdade foi alertado quanto à questão da legalidade, no que eu disse também que eles estão mal assessorados por parte do jurídico da casa. O executivo hoje, ele tem uma assessoria que não informa o secretário ou não informa a prefeita do que ela deve ou não fazer, ou do que ela pode não fazer, ferindo a legalidade da questão do processo. O senhor considera regular que um fornecedor da prefeitura receba dinheiro em mãos de um munícipe mediando o serviço público da prefeitura, como foi o caso do senhor Marcão do Posto? Na verdade, esse processo começou tudo errado. Então eu acredito que o processo já começou errado. Já começou no início de não pedir autorização para casa, ferindo uma legislação municipal, e aí foi uma sucessão de erros. Foi uma sucessão de uma prestação de serviço justificado por um transporte escolar que não se justifica. Nós não somos contra a prestação de serviço, mas da maneira que está sendo feito. Então eu acredito que tudo foi uma sequência, a questão do carregamento, a questão das máquinas, a questão dos caminhões, a questão dos funcionários e também a questão do fornecimento do combustível. Então foi uma sessão. Se analisar o processo todo, ele foi todo errado. Muito bem. O fornecedor perdeu a oportunidade de vir aqui para prestar mais esclarecimentos ao Poder Legislativo. Ele perdeu a oportunidade de dizer exatamente se foi em espécime, se não foi em espécime, se foi cheque, se foi depósito, como foi gasto esse dinheiro, se foi feito um relatório desse combustível, se foi abastecido a máquina ou se foi abastecido o caminhão. Se foi declarado a prefeitura. Se esse abastecimento consta da prestação de serviço junto à prefeitura, porque na verdade dentro da CPI, um funcionário diz que a máquina foi abastecida, outro diz que a máquina não foi abastecida. Então na verdade é uma sucessão de erros. Mas eu acredito que na verdade vai ser feito um relatório fundamentado, vai ser encaminhado, e aí, como eu já disse em toda a fase do processo, nós não julgamos. Quem vai julgar é o Ministério Público. E aí, se houver realmente denúncia por parte do Ministério Público, essas pessoas também, através do seu Marcos, terão a oportunidade de se declarar e fazer o judiciário. Presidente, o senhor que, com toda a estrutura da Câmara, com a sua presidência, desde o início do processo, vem apoiando a CPI, vem oferecendo todo o apoio, toda a estrutura à CPI. Qual a sua opinião a respeito dessa ausência hoje, que foi a única ausência em todo o processo? Eu acho que ele perdeu a grande oportunidade, né? Ele como empresário do nosso município, um empresário conceituado, ele perdeu a grande oportunidade de esclarecer, porque aqui na casa, inclusive o presidente da CPI, o vereador Cássio, abordou juntamente com a vereadora Ângela e a vereadora Ana Salete, o doutor Bizarro declarando na CPI que deu R$500
em espécie ao seu Marcos, né? O dono do posto Juque Magrão. Então, quer dizer, o nome dele foi envolvido, quer dizer, ele tinha a grande oportunidade de vir aqui esclarecer, quer dizer, a CPI ficou em dúvida. Como o vereador disse aqui, cabe agora ao Ministério Público tomar as devidas providências, né? O senhor, como presidente do Legislativo, representante do Legislativo, do Poder Legislativo, é um desrespeito? Com certeza, um desrespeito, porque a questão de 7 meses atrás, ele entrou com uma ação contra mim, com prestação de contas, e eu tive, isso é um país democrático, eu fui lá, provei que realmente o que eu declarei estava certo, quer dizer, então ele perdeu, eu respondi aquilo que realmente, dizendo que eu teria um dinheiro menor, maior e declarei menos. Então ele perdeu essa oportunidade de esclarecer. Ele teve coragem de processar o presidente do Poder Legislativo, mas não teve coragem de vir se defender aqui hoje. De se defender, né? Ele deveria ter como comparação o caso meu, que ele fez comigo. Isso é uma ilustração que o senhor está dando. Uma ilustração que eu estou dando, porque nós, às vezes, a gente é acusado e temos o direito de se defender. E ele não deu esse direito, desrespeitando o Poder Legislativo, como ele sempre fez, né? O senhor acha que o fato de ele ser um fornecedor para a Prefeitura é um agravante? É um agravante. Porque ele lucra com o município, mas na hora de responder uma convocação do município... É um agravante. Isso daí, inclusive, no processo licitatório, foi se tratar do sobrinho da prefeita. Então, era o único posto dentro da cidade, mas existem as equiparações. Nós temos a questão de 4, 5 quilômetros aqui, um posto de gasolina, e de um preço mais barato, com né? Bandeira, com identificação. Com bandeira, com identificação, com tudo, né? Eu vejo sim, com certeza. E talvez isso tivesse amedrontado dele hoje vir aqui à casa, né? Oferecer maiores esclarecimentos. Maiores esclarecimentos. Ao município. Né? Muito obrigado, presidente. Mais alguma coisa que o senhor queira dizer? Não, a gente fica triste, né? Porque a gente está aqui num país democrático. O vereador Cássio, a vereadora Ângela, né? A vereadora Ana Salete, ela, por várias sessões, ela deixou de vir, fico entristecido, porque ela é uma vereadora também, ela foi escolhida para participar da CPI. E se a gente vive num país democrático, então a presença dela fez falta. Eu acho que o presidente da CPI estava aqui, ele é um homem de negócio, tem seus afazeres também. Isso é muito interessante, vamos registrar também a ausência da vereadora Ana Salete. Da vereadora Ana Salete. Por mais uma vez, diga-se por mais uma vez. Aqui. Eu acho que seria importante a presença dela aqui na CPI. E nós sabemos que ela tem um expediente diário, né? Ela trabalha na delegacia de ensino Itapecerica e trabalha no expediente diário. Ela, na verdade, exerce o mandato uma vez por semana, né? Nas terças-feiras. E que é o que nós temos informação, né? Que nós temos descobrido. O senhor acha que talvez ela tivesse que ter declinado da participação na CPI? Comunicado melhor ao presidente, eu tenho certeza, né? Que o presidente não foi comunicado, porque se trata de estar envolvendo a situação. E acho que não é isso. E no sorteio talvez tivesse declinado de participar do sorteio e deixar então, como outro vereador. Eu acho que a presença dela, a não presença dela em algumas sessões aqui sobrecarrega o presidente e sobrecarrega a vereadora Ângela, que é a relatora, né? E quer dizer, ela também, me desculpe a não presença dela, mas ela também tratou um pouco com descaso a CPI. Quer dizer, haveríamos de nos preocupar se não há uma coisa condicionada, tendo em vista que ela é vereadora da base e o convocado sobrinho da prefeita também não veio, não vieram os dois. Exatamente. Então, tem esse viés político. A gente fica triste de saber que se existe realmente esse tipo de arranjo, né? E a vereadora é uma pessoa esclarecida, ela é uma pessoa culta, né? E se realmente ela gosta das coisas certas, a não presença dela aqui deixou a gente chateado, pelo menos eu como presidente da casa. E tenho certeza que também o vereador Cássio também se sente, porque todos nós temos, independente de sermos vereadores, nós temos também os nossos afazeres, né? Ele se deixa do afazer dele, de alguns compromissos, a vereadora Ângela também, né? E eu acho que ela também, porque a CPI é marcada com hora, com dia, com antecedência, dentro dos padrões do Poder Legislativo. Presidente, muito obrigado. Por último, para finalizar, vereador Cássio, sobre a cobertura da Folha BR no curso da CPI, o senhor tem alguma coisa a
dizer? Olha, eu só quero agradecer, na verdade, a Folha BR, ela vem desempenhando um papel, como eu sempre digo, de representante do povo. É um representante legítimo, não tem deixado a desejar. Na verdade, se a Folha BR está aí fazendo o trabalho, é porque ela também tem um compromisso com a população. E a população espera muito de vocês. Na verdade, ela é a voz. A imprensa é a voz do povo. Muitas vezes a população não tem como chegar nos vereadores, na prefeita, nos secretários, mas ela tendo a imprensa como seu representante, ela terá a sua voz, terá o seu pedido atendido. Então eu só tenho a agradecer por toda a cobertura que foi feita. E eu sempre digo, quem não tem, quem não deve, não pode temer a imprensa. E nós não tememos a imprensa, eu não temo a imprensa. Eu vou continuar fazendo meu trabalho, vou continuar desempenhando e quero continuar contando com vocês, porque tem sido de grande valia e eu acredito que a população está satisfeitíssima. E é o que eu tenho a dizer e o meu muito obrigado à imprensa.